Olá, que bom ter a sua companhia em mais um episódio do Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar nos números da Odontoprev. Sabe, a gigante dos planos odontológicos, o ticker é ODPV3. Saiu agora o relatório de resultados do terceiro trimestre de 2025. Foi divulgado hoje mesmo, dia 4 de novembro. A nossa fonte aqui é o documento oficial, aquele que a própria empresa soltou. E o nosso objetivo, é ir um pouco além das manchetes. A gente quer desempacotar esses dados, entender o que realmente aconteceu com a operação, com as finanças da Odontoprev ali entre julho e setembro, e o que isso pode sinalizar para frente. Preparados? Então, vamos lá. Olha, a primeira impressão que o relatório passa é de um trimestre, assim, espetacular. A empresa fez questão mesmo de destacar vários recordes. Eles falam em receita líquida recorde, ticket médio, que é o valor por cliente, Também recorde, o Bradesco Dental PME, que é o foco em pequenas e médias empresas, com o maior número de adições líquidas da história. E ainda lucro líquido recorrente, EBITDA ajustado e margem EBITDA, tudo batendo recorde. Parece bom demais. Será? Realmente é uma lista impressionante para um único trimestre, né? Ver tantos indicadores assim no pico ao mesmo tempo sugere sim um momento operacional bem forte. Mostra que a empresa conseguiu crescer a base, cobrar um pouquinho mais, em algumas métricas de lucro, pelo menos atingir níveis máximos. Mas, como sempre, o interessante é olhar por baixo dessa superfície de recorde, sabe? Entender as dinâmicas, o que levou a isso, principalmente essa relação entre crescer e os custos envolvidos. Exato. Vamos começar a dissecar isso. Olhando os números principais, comparando esse terceiro TRI de 25 com o mesmo período de 24. A receita operacional líquida, o ROL, que é o faturamento principal, chegou a 602,3 milhões de reais, um crescimento de 5,4%. O ticket médio consolidado, ou seja, quanto cada cliente paga por mês na média, subiu 2,2%, foi para R$ 22,44. E a base total de clientes, o número de vidas, cresceu 3,6%, chegou a 9,13 milhões de pessoas. Até aqui, assim, um crescimento sólido, bem consistente, mas o número que realmente, assim, salta aos olhos e que a empresa destacou bastante são as adições líquidas totais. É o saldo, clientes que entraram menos os que saíram. Foram 150,7 mil novas vidas líquidas no trimestre. Isso é um salto, assim, enorme. Um crescimento de 223,7% se a gente comparar com as 46,6 mil lá do terceiro TRI de 2024. É um número que, nossa, impressiona. Sem dúvida, esse volume de adições líquidas é o grande destaque operacional do trimestre, sim. Enquanto a receita cresceu de forma positiva, mas mais contida, essa explosão na adição de novos clientes mostra uma capacidade muito forte de atração, talvez de retenção também nesse período. A questão que fica é, o que será que impulsionou isso, Foi alguma campanha específica? Uma melhora na economia para os clientes deles? Ou será que a empresa está ganhando o mercado de forma mais agressiva? O relatório não entra nesse detalhe da causa, mas o resultado está aí. É inegável. E como é que essas adições se distribuíram, hein? Entre os tipos de clientes, vamos ver por segmento. No corporativo, que são aqueles contratos maiores de grandes empresas, a Odontoprev adicionou 76 mil vidas líquidas. Isso é uma reversão bem forte, viu? Porque no mesmo trimestre do ano passado, eles tinham perdido 12,5 mil vidas nesse segmento. Já no PME, o de pequenas e médias empresas, que tem sido a estrela da companhia, foram mais 68,6 mil adições líquidas. Aqui o crescimento foi de 10,8% em relação ao ano passado. Mostra que o ritmo continua bem forte. E no individual, que é a venda direta para a pessoa física, também teve melhora. Adicionaram 6,2 mil vidas, reverteu uma pequena perda que tinha tido no 3T24 de 2,8 mil vidas. Analisando essa dinâmica, o PRE realmente confirma a posição de motor de crescimento.
bem consistente. Já vinha forte, continua entregando um número bom. A grande novidade positiva, eu diria, é essa recuperação robusta no corporativo. Sair de uma perda para uma adição tão expressiva assim, num trimestre só, é notável. Merece acompanhamento para a gente ver se é uma tendência ou se foi um ponto fora da curva, né? O individual, apesar do volume ser menor, também ajudou positivamente, reverteu a tendência. Bom, Agora, se a gente abre um pouco mais o foco, né? Olha o acumulado do ano, os 9 meses de 2025 contra os 9 meses de 2024. Aí a história fica um pouco diferente, mais matizada. O PME continua brilhando. Muito. Foram 170 mil adições líquidas no acumulado do ano. Compara isso com 49 mil no mesmo período de 2024. Aqui é onde fica realmente interessante. Um crescimento de 246,1%. É espetacular. Só que no corporativo, a foto dos 9 meses é bem diferente da foto do trimestre isolado, né? No acumulado do ano, as adições líquidas foram 50 mil vidas. Isso é uma queda forte, uma queda de 67,1% em relação a 153 mil vidas que tinham adicionado nos primeiros 9 meses de 2024. E no individual, a situação no acumulado piorou. A perda líquida foi de 12,7 mil vidas, bem maior que a perda de 1,4 mil no mesmo período do ano passado. Essa comparação trimestres versus acumulado é crucial. Ela mostra pra gente que, apesar do bom desempenho pontual, né, do corporativo e do individual agora no terceiro tri, a tendência mais longa do ano para esses segmentos ainda era desafiadora. Fica muito claro que o PME foi, de longe, o grande responsável pelo crescimento orgânico da base da Odontoprev em 2025 até aqui. E dentro do PME, é fundamental lembrar o peso da parceria com o Bradesco, né? Responde por mais de 81% dos beneficiários PME. Isso mostra uma execução comercial muito, muito eficaz por esse canal. Mas também sinaliza uma concentração importante, né? Qualquer mudança ali nessa parceria teria um impacto bem significativo. Muito bem pontuado, isso mesmo. Agora vamos virar a página, olhar custos, rentabilidade, porque não adianta só crescer a receita, né? O lucro tem que vir junto. O principal indicador de custo para uma empresa como a Odontoprev é a sinistralidade. Explicando rápido, né? É o percentual da receita que foi usado para pagar os dentistas os serviços para os clientes. Quanto menor, melhor para a empresa. No terceiro trimestre de 2025, esse índice ficou em 40,6%. Isso foi um aumento, 2,9 pontos percentuais a mais que no mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, os custos com tratamento comeram uma fatia maior da receita nesse trimestre. Só que, olhando o acumulado dos 9 meses de 25, a sinistralidade está em 37,7%. Isso é praticamente estável, caiu só um pouquinho, 0,1 ponto percentual em relação aos 9 meses de 24. Então temos um cenário meio misto aqui. Exatamente. Esse aumento da sinistralidade, especificamente no terceiro trimestre, é um ponto de atenção importante. Pode indicar várias coisas, né? Talvez os clientes novos estejam usando mais o plano logo de cara, houve um aumento no custo de algum procedimento específico, ou até uma mudança no mix de tratamentos feitos. O fato de que no acumulado do ano o índice está estável, isso sugere que pode ter havido fatores sazonais, ou talvez pontuais mesmo, pressionando os custos nesse trimestre específico. Entender a causa raiz dessa alta trimestral seria fundamental para avaliar a sustentabilidade das margens para frente. Além da sinistralidade, tem as despesas operacionais. As despesas comerciais, que a gente chama de DC, né? Ligadas a vendas, marketing, elas foram 11,3% da receita líquida no 3T25. Uma quedinha de 0,6 ponto percentual. Já as despesas administrativas, as DA, que são os custos gerais da empresa, da estrutura, subiram um pouquinho, 0,6 ponto percentual para 15,0% da receita. Somando tudo, sinistralidade, despesas comerciais e administrativas, a gente chega no índice combinado. Ele ficou em 66,9% no 3T25. Isso representa um aumento de 2,9 pontos percentuais em relação ao 3T24.
Basicamente, a mesma alta que a gente viu na sinistralidade. Isso confirma que o controle das despesas operacionais, né, as comerciais e administrativas, foi relativamente bom. A soma delas, DC mais DA, ficou estável, 26,3% da receita. Exatamente o mesmo percentual do 3T 2024. Portanto, a piora no índice combinado, que mede a eficiência operacional total ali antes do financeiro e dos impostos, veio direto do aumento da sinistralidade que a gente já comentou. Parece que a gestão conseguiu segurar bem as despesas que estão mais sob o controle direto deles. E nesse meio de pressão de custo, um ponto que parece ter ajudado o resultado foi a provisão para perda sobre créditos, a famosa PDD. De forma simples, é a reserva para cobrir calote de cliente, né? No 3T25, a PDD consumiu 2% da receita líquida. Isso foi uma melhora bem significativa, uma queda de 1,2 ponto percentual em relação ao 3T24. E essa tendência de melhora na PDD se confirma no acumulado do ano. Nos 9 meses de 2025, ficou em 1,5% da receita. Isso é 0,8 ponto percentual abaixo do mesmo período de 2024. Parece bom, né? A redução da PDD é de fato um fator positivo. Ajudou a compensar parte da pressão que veio da sinistralidade. Essa queda pode refletir talvez uma melhora na qualidade da carteira. Menos inadimplência nos segmentos que estão crescendo, quem sabe? Ou pode indicar um esforço bem-sucedido da empresa em recuperar valores que estavam em atraso. De qualquer forma, menos dinheiro reservado para perda significa mais dinheiro que pode potencialmente virar lucro lá na frente. E como tudo isso, então, se refletiu nos indicadores finais de lucro? Vamos ver o EBITDA ajustado. Aquela medida do lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação, amortização. No 3T25, foi de 178,1 milhões de reais. Apesar de ser um recorde em valor absoluto, como a empresa fez questão de dizer, o crescimento foi bem tímido, só 0,9% maior que no 3T24. E como a receita cresceu mais que isso, a margem EBITDA ajustado, que é a relação entre o EBITDA e a receita, acabou caindo. Recuou 1,3 ponto percentual, ficou em 29,6%. E o lucro líquido recorrente, que é o lucro final ajustado, tirando eventos não recorrentes, foi de 128,7 milhões de reais. Aqui a gente teve uma queda de 9,2% em relação ao 3T24, e aí, claro, a margem líquida recorrente também caiu, 3,4 pontos percentuais para 21,4%. Esses números finais, eles escancaram a tensão que a gente mencionou, Crescimento forte de receita de cliente, mas com a pressão de custos impactando a rentabilidade no trimestre. A alta da sinistralidade, mesmo com a ajuda da queda da PDD, foi suficiente para comprimir as margens e levar a uma queda no lucro líquido na comparação trimestral. O tal recorde de EBITDA e lucro em valores absolutos parece ter vindo mais do crescimento do tamanho da operação em si do que de uma melhora na eficiência ou na rentabilidade por cliente nesse período específico. Mas, de novo, a história muda um pouco de figura quando a gente olha a performance acumulada. 9 meses de 25 comparado com 24. O EBITDA ajustado no acumulado do ano cresceu 12,6%. Chegou a 609,2 milhões. E aqui, olha só, a margem EBITDA ajustado nos 9 meses melhorou, subiu 1,7 ponto percentual, foi para 33,9%. O lucro líquido recorrente acumulado no ano também subiu, 6,4%, totalizando 441,6 milhões de reais. Parece contraditório, Um trimestre com margem e lucro caindo, mas o ano mostrando melhora. É uma ótima observação. E mostra a importância de não analisar um trimestre isolado, O que isso sugere é que o desempenho lá nos 2 primeiros trimestres do ano foi forte o suficiente para sustentar um crescimento robusto e uma melhora de margem no acumulado. Mesmo com essa performance mais fraca do terceiro trimestre puxando a média um pouco para baixo. Isso reforça a ideia de que o 3T25 pode ter tido fatores específicos afetando os custos, principalmente a sinistralidade.
A visão geral dos 9 meses ainda mostra uma empresa que está crescendo e conseguindo melhorar a rentabilidade operacional, a margem EBITDA. Mas acende um alerta sobre a dinâmica de custos no período mais recente. Tem que ficar de olho. Faz todo sentido. Além desses pontos principais, o relatório traz outras informações, né? O resultado financeiro líquido que vem das aplicações financeiras da empresa foi de 24,2 milhões no 3T25. Isso é uma queda de 11,5% em relação ao ano anterior. Talvez pela queda da Selic, né? Ou mudanças no volume de caixa aplicado. Falando em caixa, a geração de caixa operacional continuou positiva. Foram 144,8 milhões gerados no trimestre e 448,2 milhões no acumulado do ano. A empresa terminou setembro com uma posição de caixa líquido bem robusta, mais de R$1 bilhão, 1,04 bilhão. E o relatório destaca, dívida financeira zero. Os investimentos, o CAPEX, somaram 23,8 milhões no trimestre. O foco principal, segundo eles, foi em desenvolvimento de sistemas e tecnologia. Parece estratégico. E um ponto sempre muito olhado pelo mercado: remuneração aos acionistas. A Odontoprev detalhou o pagamento de juros sobre capital próprio, o JCP, e dividendos. O JCP é aquela forma de distribuir lucro com vantagem fiscal para a empresa, No total, 310,8 milhões de reais brutos distribuídos para os acionistas nos primeiros 9 meses de 25. Além disso, eles disseram que mantém ativo um programa de recompra de ações. Esses elementos adicionais, eles pintam o quadro de uma empresa financeiramente muito sólida. Ter mais de 1 bilhão em caixa líquido e zero dívida. Isso dá uma flexibilidade estratégica enorme, Seja para investir mais, fazer alguma aquisição, ou mesmo para enfrentar turbulências, se vierem. O investimento contínuo em tecnologia é crucial num setor cada vez mais digital. E a política de forte retorno de capital para os acionistas, Dividendos, JCP, recompra, é uma marca da empresa, geralmente bem vista por investidores que buscam renda. O relatório também tem uma seção sobre métricas ESG, ambiental, social e de governança. Na parte ambiental, eles detalham consumo de energia, água, emissões de gases de efeito estufa, GEE, dividido por escopo, direto, indireto, e como gerenciam os resíduos. No social, o foco é em gestão de pessoas. Informam ter quase 2.000 funcionários, 1.958, com uma participação feminina bem alta, 73,1% do total. E quase metade, 48,4%, nos cargos de liderança estratégica. Um dado que chama a atenção é o turnover, a rotatividade, que é bem mais alta na área de call center. Também detalham a distribuição dos colaboradores por idade, função. A inclusão desses dados ESG é cada vez mais padrão, E esperada pelo mercado. A transparência sobre o impacto ambiental, práticas sociais, é fundamental hoje em dia. O dado da alta representatividade feminina na liderança é positivo, sem dúvida. Já o turnover relevado no call center, embora seja comum nesse tipo de função, é algo que pode ter implicações, Pode afetar a qualidade do atendimento ou gerar custos adicionais com contratação, treinamento. É um ponto para monitorar, especialmente se a empresa continua crescendo à base de clientes que depende desse atendimento. Perfeito. Então, para a gente tentar amarrar nossa análise aqui dos resultados da Odontoprev no terceiro TRI de 2025, a gente viu um crescimento forte na base de clientes, muito puxado pelo PME, que continua voando, e uma recuperação bem notável nas adições do corporativo no trimestre. A receita acompanhou bem. Por outro lado, a sinistralidade subiu no período. Isso pressionou as margens e o lucro líquido na comparação trimestral, ainda que no acumulado do ano, a rentabilidade mostra melhora. A PDD caiu, ajudando o resultado, e a empresa segue com uma saúde financeira robusta, gerando caixa e remunerando bem os acionistas. É um bom resumo. Exatamente. Foi um trimestre de contrastes, Crescimento forte em cima, na receita e clientes, mas com desafios nos custos que afetaram a última linha, o lucro, no trimestre. E olhando para frente, essa análise levanta umas questões importantes para quem acompanha a empresa. Por exemplo, essa recuperação que a gente viu no corporativo no terceiro TRI
Será que ela é o início de uma nova tendência ou foi só um evento pontual? Vão conseguir manter esse ritmo? Outra questão fundamental, o PME, que tem sido grande destaque e depende muito do canal Bradesco. Será que ele consegue sustentar essa taxa de crescimento tão acelerada? Existem limites para essa expansão? Ou quem sabe novos desafios no horizonte para esse segmento específico? E talvez a questão mais crítica no curto prazo. Como a gestão de custos, principalmente a sinistralidade, vai se comportar? A alta do terceiro TRI foi algo passageiro? Sinaliza uma nova realidade, talvez, de maior utilização dos planos à medida que a base cresce e o perfil dos novos clientes pode ser diferente. Quais fatores, internos ou externos, podem influenciar essa métrica que é tão crucial nos próximos trimestres? Por fim, com base nisso tudo, quais indicadores vão ser essenciais para a gente monitorar nos próximos resultados? Além do óbvio crescimento de vidas e receita, acho que a evolução da sinistralidade, a sustentabilidade da recuperação do corporativo e a dinâmica da PDD parecem ser peças-chave para entender se a Odontoprev vai conseguir conciliar crescimento com rentabilidade de forma consistente. Excelentes pontos para a gente pensar e para ficar atento nos próximos resultados, sem dúvida. Essa dinâmica entre crescer e controlar os custos parece ser o grande tema para a Odontoprev agora. E se você quiser continuar acompanhando análises como esta, não deixe de clicar em seguir o Diário SA aí no seu aplicativo de podcasts favorito, assim você não perde os próximos episódios. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!